Que alegria! Encerramos o estudo da lição dessa semana, o mistério do Evangelho. Nós estamos no canal Família, eu sou o professor Francisco de Paula. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto, e nós vamos ter a oportunidade de fazer a recapitulação do que estudamos. Vamos orar a Deus, nosso bondoso Deus, nosso Pai amado. Te agradecemos por nos assistir nesse estudo e fica conosco, nos impressiona a viver o que temos aprendido. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E fala sobre a paixão que Paulo tinha pelo Evangelho, né, de pregar esse Evangelho aos gentios. E apesar das dificuldades que ele enfrentava naquela época, ele não desistiu, isso só o animava ainda mais, né? E eu vejo que isso é uma lição muito importante para nós, né? Porque nós também temos uma missão, né, que foi dada por Cristo. Pelo contrário, né, Ale? Nós vamos ver que ao longo do estudo da semana, as tribulações que ele passava, as dificuldades, eram motivo de honra, né? Passar por elas em nome do Senhor Jesus. O chamado mistério do Evangelho. Aos poucos o autor vai revelando para nós aqui, Paulo vai revelando, que o mistério é esse, que a igreja agora é formada tanto por judeus como por gentios, né? Os que estavam longe foram aproximados, os gentios, através da cruz de Cristo, do sacrifício dele, têm acesso às promessas da aliança. Esse é o tal mistério do Evangelho. Eu vejo que nós podemos entender que hoje na igreja, no meio cristão, nós somos todos iguais, né? Seja dentro da igreja, entre nossos irmãos, e seja com os de fora também, que estão chegando. Aqui no domingo me chamou a atenção a parte de que fala sobre o aprisionamento de Paulo, né? E como nós já vimos, ele se identificava como prisioneiro de Cristo. E me chamou uma atenção aqui no segundo parágrafo, que diz assim: apesar dessa situação dele, a lição fala, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. Eu creio que aqui nós podemos tirar uma lição muito importante para a nossa vida, né? Nós sabemos que nós também, nesse mundo, passamos por dificuldades, né? A nossa vida não é fácil, mas às vezes nós focamos demais nos nossos problemas, né? E aqui nós podemos ver que nós também fazemos parte de um propósito muito maior e um propósito divino. Ale, não só o propósito dessas situações que eventualmente nós passamos, mas também elas serem uma oportunidade de testemunho, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, a forma como nós lidamos com essas situações podem e são um testemunho para os outros. E Paulo estava preocupado com o impacto emocional que isso teria na mente dos crentes em Éfeso. Então, por isso, ele vai escrever, ele vai exortar, ele vai mostrar que aquela situação estava sob o controle de Deus. E como foi levantado aqui, o Alexandre colocou, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos enfermidades, morte, desemprego, separações, e isso como cristãos, nós não estamos isentos disso. Mas nós precisamos, então, nos apoderar do poder de Cristo, olhar para Ele, sermos fortalecidos. Isso vai fazer um bem tremendo a nós para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades, mas também, como já foi dito por vocês, vai ser um testemunho para as outras pessoas. E esse é o objetivo, que mesmo em meio às dificuldades, o nome de Deus seja honrado através da nossa experiência como cristão. O autor da lição já vai trabalhar aqui de forma separada essa leitura do capítulo 3. E ele traz para a gente como primeiro ponto a ser destacado
que Paulo escreveu essa parte da carta para falar aos gentios. O segundo ponto que o autor levanta aqui é que ele chama da dispensação da graça de Deus. Paulo é o mensageiro dessa dispensação, que é descrita como a comissão dada a ele para pregar o evangelho, as boas novas aos gentios que tinham se convertido ao cristianismo. O terceiro ponto que a lição destaca aqui é que Paulo diz que esse mistério lhes foi revelado. Ele chama aqui o mistério de Cristo. E ele diz ainda que ele não foi o inventor desse evangelho, mas apenas o mensageiro. E é assim que a mensagem vai se dissipando, né? Nós recebemos de alguém e agora nós estamos passando adiante. É assim que a palavra de Deus, esse evangelho, vai sendo levado para as outras pessoas. E nós não somos os únicos. O quarto ponto apontado aqui na lição é que Paulo reconhecia que ele não era o único. A outras pessoas também havia sido revelado esse mistério, também havia sido dada essa missão de compartilhar desse evangelho. E ele diz aqui, aos santos apóstolos e profetas de Cristo. E aí nós chegamos aqui num ponto do nosso estudo que vai trabalhar exatamente o título desse dia, o antigo mistério do Evangelho. O tema central desse nosso estudo é que o mistério revelado é que agora gentios e judeus formam um corpo só. Todos têm acesso às promessas da aliança. Todos quantos queiram podem se achegar junto a Cristo, fazer parte desse corpo. Então a lição vai trabalhar aqui que o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é o tema central do nosso estudo, que tem como título o antigo mistério do Evangelho. E esse evangelho, ele é inclusivo. Então, vale uma reflexão para nós. Nós temos essa missão, que é de levar a palavra de Deus, que é de aceitar as pessoas, tratá-las da mesma maneira. Mas será que nós não estamos tomando algumas atitudes que contradizem isso? Vale a reflexão, né? Um ponto que me chama a atenção aqui na terça-feira, e nós estamos até estudando esses dias na lição, sobre a nossa missão da igreja, né, como um corpo, de levar este evangelho. E Paulo afirma aqui que, apesar dele ter sido escolhido e Deus ter dado essa missão a ele, não foi por conta de algum mérito dele, mas foi pela graça de Cristo unicamente. Isso é uma lição importante para nós, porque também foi nos dada uma missão, né, de levar a palavra de Deus. E nós temos que ter essa consciência que não é por nossos méritos ou alguma coisa que nós temos de valor, mas sim única e exclusivamente pela graça de Cristo. Nessa linha de raciocínio, Alexandre, nós vimos que a lição mostra que Paulo reivindica o status de apóstolo. Ele diz, não, eu sou apóstolo de Cristo, nomeado pelo Cristo. Mas isso não o levou a se exaltar. A segunda parte do estudo de hoje trabalha que a igreja é reveladora da multiforme sabedoria de Deus. E esse plano de Deus que a igreja revela principados e potestades. São as forças do mal, Satanás, o diabo e os seus anjos. Exatamente, pai. Então nós vamos ver nesse tema aqui abordado no dia de hoje, né, que a igreja ela é reveladora da sabedoria de Deus. Não só aos homens, para toda a humanidade, para os seres não caídos, mas também aos principados e potestades. Ela, no seu comportamento, na sua unificação, ela já passa essa mensagem, né? O comentário do autor vai dizer que a igreja unida, unificada em Cristo Jesus, já revela essas forças que o final está próximo, que a vitória do povo de Deus é certa.
não só a mensagem que nós temos a pregar, a mensagem de Deus vai revelar que o plano de Deus está em curso, mas o comportamento da igreja. Uma igreja unida, uma igreja, como nós já estudamos, que aceita seus irmãos, que acolhe, que se ajuda, que demonstra amor, demonstra verdadeiramente o cristianismo no seu dia a dia, no seu proceder. Um ponto a ser destacado no estudo de hoje é o pedido de Paulo para que Deus concedesse à igreja de Éfeso uma experiência abundante com ele na pessoa de Cristo Jesus. E eu me lembro do propósito de Cristo quando ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós aqui, como cristão, não podemos nos contentar com vida pequena, medíocre, miserável. Então eu vejo que faz total diferença e é indispensável, né, a nossa relação com Deus. E é daí que vai surgir o amor, o acolhimento, a compreensão e a forma como nós vamos tratar nossos irmãos. Muito legal, Ale. Nós estudamos na semana passada, inclusive, essa dimensão, né? Que a cruz, na dimensão vertical, reconcilia o homem com Deus. Então, nós vamos estar ligados a Deus, buscar o seu conhecimento, né? Ele pede aqui que nossos olhos do coração sejam abertos, para que nós possamos nos encher dessa compreensão. E isso vai interferir, vai refletir na dimensão horizontal, de como nós lidamos com nossos irmãos, como nós tratamos na igreja, na família, em casa, né? Então, essa experiência com Deus vai refletir em amor, em comunhão, em unidade com os nossos irmãos. E quando Paulo fala, né, que a igreja de Deus é um corpo e que o cabeça é Cristo, ele está falando disso também, né? A nossa referência, né, deve ser Jesus, que é daí que vai refletir na nossa vida as outras coisas, né? Veja só o que consta na oração de Paulo no capítulo 3, verso 18 e 19. Ele expressa o seu desejo para que a igreja de Éfeso compreendesse a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus. E isso diz assim: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então é algo progressivo, é algo que nós estamos experimentando dia após dia. Nós já vimos aqui, em outros dias de estudo, que muitas vezes as aflições, as situações difíceis chegam até nós, como foi o caso do aprisionamento de Paulo, né? E cada um de nós passamos por situações difíceis. Nessas situações, nesses momentos, nós vamos desenvolvendo essa experiência, esse pleno conhecimento, esse amor abundante, que é o tema do dia de hoje, do nosso estudo, Cristo habitando no coração. Aqui na quinta-feira, a lição começa procurando esclarecer uma possível dúvida que pode haver ao lermos Efésios 3, verso 21, que fala: a ele seja a glória na igreja e em Cristo. E aí ela pergunta: aqui nós estamos colocando a igreja em pé de igualdade com Cristo? De forma nenhuma, né? Nós já entendemos no nosso estudo durante a semana que Cristo é inigualável, né? Ele é o cabeça da igreja, né? Ele está no coração da igreja, deve estar no nosso coração. É isso que vai fazer da igreja vitoriosa. Muito bom, Ale. O que Paulo estava fazendo aqui era louvar a ação de Deus em favor da igreja. O oferecimento de Cristo Jesus em favor dela e aí todas as bênçãos que Deus concede à igreja. Um outro ponto a ser examinado aqui, e que é passivo de discussões, é a expressão por todas as gerações e para todos sempre. Isso significa dizer
que não haverá uma eternidade, não haverá um novo céu e uma nova terra? De forma nenhuma. A Bíblia ela não se contradiz. Essa expressão ela deve ser entendida no contexto da doxologia de Paulo. Eu vou ler exatamente o que está aqui. A doxologia de Paulo deve ser lida como celebração do poder de Cristo exercido em favor dos crentes. Nós, os crentes, nós, os cristãos, celebraremos a salvação que Cristo nos proporciona por toda a eternidade, por todas as gerações. A segunda parte aqui na quinta, a lição vai tratar e vai até listar os vários benefícios que Deus oferece à sua igreja. Né? Nós podemos citar aqui, ó, ele fala da disponibilidade do Espírito Santo, né? Ele fala da parceria do próprio Cristo, fala do amor de Cristo. Então ele coloca aqui, e nós até estudamos na lição passada, todo o empenho, né? Todo o empenho de Cristo, todo o empenho do céu para abençoar os filhos de Deus, abençoar a sua igreja, né? Isso é muito legal, porque mais uma vez nós somos levados a contemplar, a pensar a respeito da abundância de bênçãos ofertadas a nós em Cristo Jesus. Muitas vezes, pela nossa natureza, pela nossa pequenez, nós somos levados a pensar apenas em bênçãos materiais, ou cura, ou prosperidade, né? Pela nossa natureza, pela nossa formação humana. Mas ele lista aqui uma série de bênçãos que o céu está disposto a nos conceder. Nesse dia, nós estamos estudando aqui glória na igreja e em Cristo. Então, todas essas bênçãos ofertadas a nós vão servir para que nós possamos, no nosso dia a dia, na unidade, no amor, glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.